da época, que era basicamente o rádio, Basicamente. um resquício, como é que é, um primórdio de televisão, né? Assim, mas foram inúmeros os artistas que ficaram e que não aconteceram. E esse número é de assustar. E mais um detalhe, até a indústria fonográfica começar a existir, entendeu? E realmente ela passar isso adiante, isso era uma coisa de poucos. Era uma coisa de poucos. Basta saber, a Santa Maria, o primeiro rádio que andou andando por Santa Maria, andava dependurado pela praça aí, que parece, se não me engano, foi um Isaías que trouxe, né? Então ele colocava na comunidade quando você conseguia um rádio. Eu lá na cidade onde eu me criei, aí perto de Passo Fundo, no Planalto Médio, conta essa história de que o rock and roll na cidade, ele era ouvido entre as 6 horas da tarde de sábado, às 9 horas da noite, em frequências, em ondas curtas, né? Pelas rádios dos hermanos argentinas ou uruguaias, que rolavam, e é daí que vem a nossa vertente, eu já falei isso aqui, que nós somos roqueiros e vemos a nossa cultura, rock and roll, ela é adquirida aqui de baixo, porque as coisas não chegavam para nós aqui, as coisas chegavam até a Argentina, até o Uruguai, inclusive uma das maiores indústrias fonográficas foi a Argentina, e foi na década de 60, 70, a gente comprava discos no Brasil, os vinis de fabricação argentina, inclusive com os textos e as músicas traduzidos, inclusive em os espanhol, os títulos em espanhol. Eu tenho o Huriay Hip em espanhol, eu tenho o Set Joy Cooker, cara, em espanhol, com aquela capinha, com aquele papelzinho bem, tipo um envelope só. Era um envelope, tu vinha um envelope dentro, né? Isso era, pô. Então, essa coisa toda aí, da onde que chega, como é que chega até onde chega, e como chega, e quando chega, né? Então, poxa vida, hoje eu acho que a gente está vivendo uma maravilha dos tempos, né? Hoje a coisa está acontecendo ali em Nova York, nós estamos em casa assistindo em tempo real. Em tempo real. O Dunga discutiu com o jornalista e eu estava ligadaço. O Michael Jackson morreu 10 minutos depois, meia hora depois, a gente estava sabendo aí. Ronnie James Dio morreu e em seguida ficamos sabendo. Então talvez eu atribua isso ao aparecer mais coisas hoje, né? E aí também já não é muito bom, porque daí acaba aparecendo tanta coisa que, pô... A propósito, sem querer interromper e já interrompendo, como diz aquele rotundo apresentador, a propósito do que o Pila falou, é extremamente importante, essa coisa do que veio para nós, veio via plata. Via plata, corretíssimo. Diferentemente do que veio para quem morava em Rio e São Paulo. Exatamente. Que veio direto via Nós bebemos BBC, da fonte, cara. Via direto do BBC. Eles tinham um tempo real mais próximo. Tempo real, se sim, é mais se próximo, é que não pra... é real. Mas fazendo essa analogia para que as pessoas possam entender. Eles tinham o acesso, o aporte muito mais rapidamente do que nós tínhamos. Quer dizer, até nós ouvindo na Mitre ou ouvindo na El Mundo, até chegar até nós a mídia, no caso, a bolacha, ora, isso era espaço de meses. E por isso que é bom a história, porque a história nunca é como ela é contada, entendeu? Sempre vai existir outra história, ou seja, a história não é bem assim. A ponto de a gente pegar, às vezes, num bar de roqueiros de madrugada, meninos apostando. Eu jogo meia caixa de cerveja, não faça isso, cara. Por quê? Porque a história tem várias histórias. Tu tá apostando que o Bob Dylan foi o responsável por ter introduzido a guitarra no rock and roll. Ora, não, para um pouquinho, as coisas não são bem assim, calma aí que eu vou te contar uma outra historinha. E aí veio outro, para um pouquinho que eu tenho a terceira. Essa história não tem relação com rock, e sim com country. E aí começa aquela coisa toda, e é bonito e maravilhoso, esse é o mundo do rock and roll. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Contraponto.
Voltamos então para continuar a conversa com Renato Molina e Pila sobre a história do rock. Renato, quero entrar na questão do seguinte, por que no início do rock nos anos 60, no final dos anos 60, início dos anos 70, os guitarristas, principalmente, dessas bandas que faziam sucesso no rock and roll, vou citar algumas como Led Zeppelin, Black Sabbath, nesse estilo aí, por que esses guitarristas, cada um tinha um estilo próprio de tocar a sua guitarra? Olha, na realidade, a questão do estilo próprio vem até do próprio gênero musical que tocavam. Você citou Led Zeppelin, leia-se Jimmy Page. Você citou Black Sabbath, leia-se Tommy Iommi. Dois estilos bem definidos, bem claros. A maioria das pessoas, a uma certa época, dizem, os caras fazendo esse barulhão, essas barulheiras, esses caras fazendo som pesado. O pesado estava imbricado no fato de você utilizar distorção, no fato da guitarra berrar, falar alto. Então as pessoas generalizavam porque não tinham exatamente conhecimento. Mas se você analisar, você escuta um Led Zeppelin, você escuta um Black Sabbath e você vai ter a noção de que cada um tem um gênero. Consequentemente, cada um vai ter a sua maneira de empunhar o instrumento e tirar aquele som que, vamos dizer assim, sublinha o seu gênero musical e a sua própria composição, em última análise. Isso, né? se estamos falando dos grandes. Sim, dos sim. grandes e de um certo tempo. Sim, Por quê? sim. Tocavam diferentemente um do outro, cada qual com seu estilo. Porque hoje, veja bem, eu estou educando um menino desde os 9 anos de idade a ser guitarrista. Ontem teve de aniversário, até fez 14 anos de idade. Veja bem, esse menino tem estilo próprio? Vai ser difícil. Porque ele nasceu num tempo em que o workshop está na porta de casa, em que as 20 marcas de guitarra estão à disposição na prateleira para ele experimentar. As 20. No mínimo. No mínimo. Eu estou sendo bem sintético. A parafernália tecnológica é uma coisa impressionante, entende? Então ele vai escolher se ele vai querer ser. E aí por isso vem as referências, né? Se ele vai querer ser AC/DC, Angus Young, leia-se, como fala o Molina, Tony Iommi, Black Sabbath, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, de Purple, e por aí vamos afora. Então, isso é uma coisa muito complicada nos dias atuais, em se tratando de rock and roll e de guitarra. Os pica-pau estão aí, os papagaios, melhor dizendo. Se aprender a fazer isso é muito fácil hoje. Por quê? Porque hoje está a aula no computador, está o método mais prático, elimina a guitarra, fica só a guitarra guia, ainda a outra fica fazendo a base para te aprender a tocar em cima, ainda vem vindo, se tu não souberes ler, vem uma corzinha lá, que aquela é a nota tal e a outra a nota tal. E existe até campeonatos de guitarra, entendeu? Porque os caras são habilidosos em Game, entende? E isso aí, entendeu? Isso aí ficou tão ruim pra gente que basta ver o que está dando certo hoje na música, no rock and roll e na guitarra, é o que se fazia 30 anos atrás. aliás, bandas atuais Se voltar... voltando, relendo, reanalisando, reinterpretando o que se a fazia sonoridade. há 30, 40 anos atrás. A sonoridade, entende? Porque a sonoridade é o que faz a música. Então, as referências estão muito... Então, hoje, como esses sem informação, eles foram se moldando, como diz o Molina. Eles foram se fazendo, e tanto que são extremamente diferentes. Um Brian May do Queen, até hoje, com toda a tecnologia dos tempos, não se existe uma guitarra que toque igual a ele, que se tira um timbre igual a dele,